Você encontrou? Mateus 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Este é um trecho do Sermão do Monte, e na verdade faz parte das últimas metáforas, um conjunto de pares de metáforas que Jesus conta no encerramento do Sermão do Monte. Por exemplo, no versículo 13, no versículo 14, os dois caminhos, o caminho estreito, a porta estreita, o caminho largo que leva à perdição. As duas árvores, né? Os falsos profetas. No versículo 21, as duas confissões, uma não será reconhecida diante do meu Pai, Jesus diz. E agora a dos dois construtores. Jesus encerra o seu sermão do reino, onde ele ensina aos seus discípulos como viver no seu reino, o que se espera deste reino. Ele ensina coisas importantes, como virtudes, que são atributos dele mesmo, as bem-aventuranças. Ele também ensina que isso nos faz sal da terra e luz do mundo, e nós testemunhamos, e que o nosso julgamento deve ser praticado segundo a justiça dele, e não a nossa, que é uma vingança terrena. Jesus nos ensina sobre vida íntima com Deus, e trata da hipocrisia da vida religiosa aparente no capítulo 6, e chama de hipócritas aqueles que oram em voz alta nos meios das praças, nos bancos, nas sinagogas, para aparecer com palavras bonitas. Mas ele recomenda uma oração no secreto, e ensina a oração que se deve ser modelo sobre nós, e nós repetimos quase que dominicalmente a oração do Pai Nosso. Jesus também combate a falsa generosidade daqueles que dão esmolas e ofertas e fazem tocar trombetas, ai meu Deus, para mostrar para as pessoas o bem que elas estão fazendo, e Jesus chama esses homens de hipócritas, e diz: faz no secreto, faz no particular, porque Deus vê no secreto, daqueles que jejuam a mesma forma. E por isso, uma falsa religião, que gera ao homem tormento e ansiedade, porque ele precisa da aprovação dos homens, ele precisa ser visto. E Jesus no capítulo 6 vai nos ensinar contra a ansiedade, e a partir do versículo 25 ele diz: não andem ansiosos com coisa alguma, olhem para as aves do céu, para as flores do campo, que amanhã serão queimadas, o Senhor veste elas com glória como a do rei Salomão. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas são acréscimos. Jesus ainda conclui essa ideia da ansiedade dizendo: olha, não fiquem preocupados demais com o amanhã, o ímpio é que faz assim. O ímpio se preocupa com o amanhã, o ímpio quando ora repete rezas e preces repetidas sem nenhum sentido, como se Deus não pudesse ouvir. O ímpio é que mostra suas obras de justiça para ter uma aprovação, quem sabe de Deus ou dos homens, mas ele não consegue. Vocês não são ímpios, não se preocupem com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. E no capítulo 7, então Jesus inicia uma série de juízos temporários, falando sobre o cuidado com os falsos profetas, falando sobre não dar o que é precioso aos cães. Então ele faz essas parábolas duplas, a dos dois caminhos, a das árvores, a das confissões, e agora, por final, a dos construtores. Eu acho que eu fiz um bom resumo de todo o Sermão do Monte. Provavelmente eu pulei algumas partes, mas fiz um bom resumo. E este exemplo final que Jesus dá, essa parábola, essa metáfora final, ela apresenta dois tipos de construtores. E este é o meu primeiro ponto. Há dois tipos de pessoas que constroem na vida. E eu escolhi este texto por causa de maio, o mês da família.
Durante todo esse mês, eu preguei sermões que falavam sobre a nossa casa. Em Josué, no livro de Salmos e hoje no Sermão do Monte, os dois construtores. Eles constroem casas. Existem muitas coisas em comuns entre estes dois construtores narrados na metáfora que Cristo encerra o seu sermão. Eu gostaria de destacar algumas delas. Ambos constroem. Os dois constroem uma casa. Os dois ouvem a palavra de Jesus. Os dois ouvem. Também os dois enfrentarão um dia tempestade. Na parábola de Jesus, os dois enfrentarão tempestade. William Hendrickson, um teólogo reformado, escreve um texto lindo sobre o Sermão do Monte. Ele diz assim: ambos os homens são mencionados nessa parábola como construtores. Irmãos, prestem atenção. Todos nós somos construtores. Todos nós somos construtores. Então ele diz: pois viver significa construir ou edificar. Cada ambição que um homem acaricia, cada pensamento que ele concebe, cada palavra que ele pronuncia e cada obra que ele realiza ou almeja, é, por assim dizer, um tijolo da construção. Gradualmente, a estrutura é colocada na vida e se revela com tudo. Mas nem todos os construtores são iguais. Há diferença entre eles. Há um construtor que é sábio e outro que é insensato. Mas todos nós construímos. A pergunta que fica ao ouvir esta parábola que Jesus está contando é: que tipo de construtores somos nós? Que tipo de construtor a nossa casa tem contado? A nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos têm contado com qual tipo de construtor? Aonde estamos construindo o nosso ministério? Na igreja? Todos nós somos construtores. Eles têm similaridades, coisas em comuns, mas eles também são distintos. Há grandes diferenças. Por exemplo, o primeiro, no versículo 24, é o prudente. É como descrevê-lo como um sábio. Observe o versículo 24. Será comparado como um homem prudente, diz Jesus. Porque construiu em alicerce certo. Ele construiu a sua casa no alicerce certo. O versículo 24 diz que edificou a sua casa sobre a rocha, por causa da prática dos ensinamentos de Jesus. Jesus está dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um construtor sábio, é como um construtor prudente. Ele constrói no lugar certo. Mas o outro é diferente. Ele é insensato. E o insensato, neste segundo exemplo, é descrito como um tolo. Tolo. Ele gasta recursos, tempo, empreendimento. A vida dele está em risco. Por quê? Porque ele construiu sem fundamento. Ele construiu sem fundamento. Por isso ele é um insensato, ele é um tolo. Ele construiu e edificou a sua casa, no versículo 26, sobre a areia. E a mesma frase que é dita para o sábio, também é dita para o tolo, mas com uma diferença. O sábio ouve as palavras de Jesus e as pratica. O tolo ouve as palavras de Jesus, mas não as pratica. Que tipo de construtor nós somos? Que tipo de construtor na vida eu tenho me tornado? O sábio, prudente ou o tolo? As similaridades na vida de construtores são muitas, mas as diferenças são cruciais. Por isso vem a segunda lição. Só existe um fundamento.
O versículo 24 diz: sobre a rocha. Sim, o alicerce ou o fundamento apresentado nas palavras de Jesus é que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Só há um fundamento, e elas são as palavras de Jesus, a rocha. O fundamento está relacionado com o ensino de Jesus, que eu destaquei aqui na breve introdução que fiz sobre o Sermão do Monte. E ele está dizendo que o sábio construtor constrói em alicerce sólido, firmado, a rocha, o lugar certo, o fundamento certo. Jesus é a própria rocha. Há textos bíblicos inúmeros, eu quero destacar alguns deles, não serei capaz de destacar todos. Isaías 28:16, por exemplo, que diz: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Uma profecia apontando para Cristo. Mas eu quero que vocês fiquem com um texto na memória de vocês. Eu vou citar ele várias vezes ainda esta noite. 1 Pedro, apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 6, depois eu vou citar o 7 e o 8. Mas no versículo 6 do capítulo 2 de 1 Pedro, ele diz: pois isso está nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Isaías 28, mesmo texto. Eleita e preciosa, e quem crer nela não será de modo algum envergonhado. A ideia de não fugir é de não estar constrangido e ser derrotado, não será envergonhado. A ênfase do texto parece estar nos construtores, mas a ênfase do texto está no lugar certo, onde se constrói a rocha. As palavras de Jesus, os seus ensinamentos. Isso traz segurança, firmeza. Como então construir no lugar certo? Jesus nos ensina de uma maneira muito breve. O versículo 24 diz: pois todo aquele que ouve as minhas palavras, e preste atenção, ouve as minhas palavras e faz o quê? As pratica. A obediência é prática. Obedecer significa praticar o ensino. Os discípulos de Jesus deviam pôr em prática aquilo que eles aprenderam e não apenas viver uma teoria da fé cristã, não apenas viver uma teoria do reino. Mas há pessoas que insistem em ouvir o Evangelho, saber sobre o Evangelho, decorar partes do Evangelho, se aprofundar intrinsecamente numa teologia sistemática e profunda, mas não passa de teoria, não consegue aplicar na vida, não faz. A melhor maneira de construir na sua casa, a sua família, a sua vida, é sobre a rocha. E ela é a obediência ao ensinamento do Senhor. Dr. Carson, ele escreve assim sobre o Sermão do Monte: a entrada no reino, afinal, depende da obediência. Não a obediência que gera pontos de mérito, mas a que se curva ao senhorio de Jesus, porque Ele é a rocha. E em tudo e sem reservas. Essa obediência se combina necessariamente com um arrependimento genuíno, tornando os dois quase indissociáveis. Nesse quadro, a obediência e a prática às palavras de Jesus é tudo. Mas há aqueles que desprezam. O desprezo e obediência são duas questões colocadas aqui. Que tipo de construção, de construtores nós somos? A resposta é muito fácil de encontrar. É se eu tenho construído a minha vida, ouvindo as palavras de Jesus e obedecendo, praticando. Ou se eu tenho sido rebelde, ou desleixado, ou até
trato os ensinamentos de Cristo como algo irrelevante para mim. Isso é possível. É possível que você conheça os ensinamentos de Jesus, mas na sua vida prática, na sua vida diária, na construção da sua casa, você considera isso desnecessário. Desprezo e desobediência. O versículo 26 diz: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. A mensagem não mudou, a palavra é a mesma, o ensino de Jesus é o mesmo, o que muda é o desprezo. O ouvinte despreza, recusa, não dá atenção, não valoriza. Por isso que Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 1 da sua carta, no versículo 22, vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque se você for só um ouvinte, você está enganando a você mesmo. Tiago 1, 22. Tornem-se praticantes e não apenas ouvintes. No livro de Atos, no capítulo 4, no sermão de Pedro, no templo, na Porta Formosa, quando um paralítico é curado, e os homens religiosos ficam incomodados com aquilo tudo, Pedro diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós. Atos 4:11. Eu vou ler novamente. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, principal. Desprezo e desobediência é areia. Faz com que a minha e a sua vida não seja construída no lugar certo, no fundamento certo, mas sobre a areia. Areia não é fundamento. Areia é instável, é solo instável, que muda, que é passageiro, que é levado pela água, que é soprado pelo vento. Assim é a vida de quem investe o projeto da sua vida, a construção da sua casa, sem considerar, sem obedecer, sem praticar as palavras do Mestre. Areia não é fundamento, areia é transitório. E eu quero convidar você a pensar em 1 Pedro. Lembra que eu falei que eu ia citar mais vezes? O versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: para vós outros, portanto, os que credes, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. A resposta sobre que tipo de construtores nós somos é como tem sido a nossa construção da vida. No fundamento certo, praticando e obedecendo, ou na desobediência, desprezo das palavras de Jesus. Então eu quero ir para a terceira lição sobre esta parábola, essa metáfora de Jesus. Além de terem pontos em comum, serem dois construtores, além de ter apenas um fundamento, a rocha, porque a areia não é fundamento, existe uma prova que tem dois resultados. Esta parábola de Jesus nos ensina que existe uma prova, e nesta prova tira duas possibilidades, dois resultados. A prova aqui é a tempestade. A tempestade é símbolo do juízo de Deus. Assim como a perdição, lá na parábola dos dois caminhos, é para o caminho largo. O juízo, na tempestade, é símbolo, como também o corte e o fogo são para os abrolhos e os espinheiros, na parábola das árvores más e dos falsos profetas, no capítulo 7, versículo 19. A tempestade é juízo, assim como a condenação da falsa confissão será feita diante de Jesus para aqueles que não confessaram verdadeiramente o seu nome. Segundo o versículo 23 do mesmo capítulo 7, a tempestade é uma prova. Este juízo
virá. E virá sobre as duas casas. Virá sobre as duas casas. A tempestade sempre vem, irmãos. A prova é inevitável. Ela vem, e vem da parte do próprio Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo 13, no versículo 10 até o versículo 14, nós temos o profeta anunciando que Deus enviaria uma tempestade com indignação e derrubaria aqueles que estavam apenas bem pintados, mas que não tinham fundamento nele. Estavam caiados com cal, mas não estavam bem estruturados nele. A tempestade é símbolo de juízo e símbolo de prova de Deus. A tempestade é inevitável e ela virá. Há uma prova com dois resultados. O prudente, no versículo 25 do capítulo 7, é dito: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Do insensato e o tolo, o versículo 27 repete a mesma coisa. O mesmo versículo para o prudente é o mesmo versículo para o tolo e insensato. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. O juízo de Deus sempre vem. Ele é inevitável. Você não pode evitar. A diferença é que a prova de Deus, através do seu juízo, que aqui está representado na tempestade, quando ela vem na casa do prudente, não há motivos para temor. Ele está sobre a rocha. Ele fundamentou no lugar certo. A tempestade é inevitável, irmãos. Seja uma perseguição religiosa, seja uma provação na fé, seja uma morte na família, ou até mesmo uma doença, um desemprego, tentações, as tempestades sempre vêm. A diferença é saber aonde a sua casa está construída. Nas palavras do Mestre. Efeito e consequência estão retratados aqui. A prova fala que o prudente, no dia da tempestade, no dia em que as águas subiram, no dia que os ventos sopraram, no dia que os rios deram contra a parede daquela casa, o versículo 25 diz: não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O insensato, no dia da prova, entra em desespero, porque vê ruir na areia tudo que sonhou, tudo que planejou, tudo pelo qual lutou, tudo vai à ruína, tudo desaba, é grande a sua ruína. Eu quero convidar você a lembrar de 1 Pedro, que está falando de Jesus. E no mesmo capítulo 2, mas agora no versículo 8, ele diz: e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos para a ruína. Não construa a sua vida desprezando as palavras de Jesus. Conheça essas palavras. Ouça essas palavras com atenção. Memorize ela no coração e na mente. Não despreze as palavras de Jesus. Esforce-se, aplica-te em obedecê-la, praticar, vivenciar. Não é fácil. Como a parábola anterior, o caminho é estreito, é apertado, é difícil. Vai colocar você de joelhos. E vai colocar você com as mãos estendidas aos céus, suplicando ao Deus que alivie o seu jugo, que ajude você durante o caminho. Mas este é o melhor caminho. Não construa a sua casa, a sua vida familiar, desprezando as palavras de Cristo, o seu ensino, os seus mandamentos. Essas palavras são fundamento sólido, seguro, confiante. Você pode até passar por momentos difíceis, a tempestade virá. Mas quem garante
A edificação da sua casa não é o construtor, é a rocha onde ela está firmada. Não construa a sua vida, o seu casamento, sua vida familiar com seus filhos na areia da desilusão, na areia da incerteza. Não construa no vale, no lugar infértil das areias da vida, pois são transitórias, não são fundamentos. Edifique a sua casa no alicerce certo, Cristo. A areia significa os nossos próprios interesses, as nossas próprias seguranças. A areia narrada aqui significa a nossa própria sabedoria. Não construa a sua vida em lugar inseguro. Edifique-se na rocha, que é Cristo. Experimente a segurança e a firmeza que só Ele pode dar. No dia da tempestade, no dia das águas subindo, não despreze. Obedeça, pratique, conheça, ouça, ame. Aquele que tem solidez, rocha e fundamento. Cristo, a razão da nossa fé. Eu concluo as exposições do mês da família, desafiando você a crescer no conhecimento dos ensinos de Jesus, a buscar isso cada vez com mais fervor e colocar isso em prática na sua vida diária, como um discípulo amado, como um discípulo que pertence ao reino dele. Porque um dia a tempestade virá, ela é inevitável, ela é prova de Deus, mas não é motivo para temor. Porque o crente está sobre a rocha, rocha de salvação, rocha de justiça. Essa rocha é Cristo. Mas o insensato, o incrédulo, essa pedra é um problema para ele, porque é pedra de tropeço. E ele irá se perder nas areias das desilusões. A sua casa, a sua família, não precisa disso. Ela precisa de Cristo, a rocha certa. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.